Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje a gente vai conversar com um gigante, trocar uma ideia com ele aqui. E Matheus, Hugão, Geroso, meu jovem, Fabão. Tô até nervoso. Chegou o nosso convidado aqui, Leozeira. Acácio, meu jovem. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem com o senhor? Tudo na Santa Paz. Graças a Deus. Pessoal, o nosso convidado hoje não precisa apresentação, porque eu creio que todos aqui conhecem. Acho que não tem ninguém que não o conheça. Professor, gostaria primeiramente de agradecer a sua participação, disponibilizar um tempo aqui para a gente, e queria também falar que o senhor se apresentasse rapidamente e contasse para a gente por que o senhor escolheu a engenharia. Bem, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Murilo Reis, sou engenheiro civil já há 17 anos e iniciei a minha trajetória profissional inicialmente dentro de canteiro de obra, né, desde estagiário, quarto período. Assim que finalizei meu curso, consegui já um emprego também, uma grande construtora daqui, construir um resort, construir prédios, né, habitacionais de múltiplos pavimentos, condomínio de casa, loteamento. E aí eu comecei a brincar de fazer concurso público, né, meio que em paralelo, meio para me testando, e calhou de, mesmo sem ter me preparado especificamente, eu começar a passar em alguns concursos, né? E dentre esses, hoje eu sou engenheiro civil da Caixa Econômica Federal há 13 anos já. E lá na Caixa Econômica eu consegui desenvolver dois conhecimentos que hoje são meu carro-chefe, né? Um é o orçamento de obras e outro é a avaliação de imóveis, que são dois setores muito fortes no trabalho dentro de um banco enquanto profissional de engenharia. Mas, paralelamente a essa carreira profissional, eu também sempre achei que a grande salvação para um profissional, em termos de perspectiva, é estudar. Né? Então, eu sempre investi muito em estudo. Comecei fazendo 4 pós-graduações na área de engenharia, né? Engenharia de segurança do trabalho, engenharia ambiental, engenharia de avaliações e perícias e engenharia de produção. E também fiz um mestrado na área de saneamento ambiental e processos construtivos. Agora comecei uma nova pós, assim, já aos 40, que é mais só que já é voltado para a área de mercado financeiro, investimentos, porque é um assunto que eu pretendo estudar um pouco para saber e não ficar alheio a algumas situações. Mas, enfim, na verdade, quando eu escolhi engenharia, eu não sabia que eu queria ser engenheiro. Né? Já que tu perguntou como é que eu decidi isso. Eu não venho de uma família de construtores, não venho de uma família de engenheiros, então não tinha uma referência e nem sabia exatamente. A gente tinha aquela cabeça que muitos têm que engenheiro é obra e projeto, né? E na verdade foi meio uma escolha meio que por acaso, porque durante o meu ensino médio eu pensei em todas as profissões possíveis e imagináveis, né? A cada mês eu mudava o que eu queria, etc. E acabei escolhendo meio que por exclusão a engenharia, né? A contragosto meu pai, que dizia que tinha muito engenheiro que ele conhecia que era garçom, né? Hoje o pessoal fala que é Uber. Na época ele dizia que tinha muito engenheiro que era garçom e tentou me comover até o último momento a mudar de ideia, né? Mas devido a eu ter algum gosto por matemática e física, na época eu achava que eu sabia, né? Matemática e física, porque quando eu cheguei na faculdade eu vi que eu não sabia nada de matemática e física. Aí eu escolhi engenharia e, enfim,
No primeiro momento até pensei em desistir de tanta nota baixa que eu tirei na faculdade pública e fui insistindo, 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 reprovei várias disciplinas, me formei depois do prazo, né, regular, mas graças a Deus deu tudo certo. Ah, é assim mesmo. Hoje em dia você fala, o que? Engenheiro civil. Ah, tá, Uber. Tá encontrando muito, tá? Mas vai mudar, tá? Tá começando a aquecer. Mas eu acho assim que em toda profissão você vai ter profissionais e profissionais, né? Eu hoje percebo na grande maioria das pessoas, e não vou falar somente dos profissionais de engenharia, que eu conheço mais de perto, porque eu dei aula há muitos anos de faculdade, dou aula de pós, eu falo nas pessoas em geral, o que nós temos hoje muito é um comodismo. A pessoa não percebe que ela é acomodada. Ela acha que pelo fato dela ter se formado, ela vai mandar o currículo dela quando chegar aquela mensagem no WhatsApp, enviar o currículo para o e-mail e tal, ela acha que ela vai mandar aquele currículo e ela vai ser empregada, né? Assim, e não é assim que funciona, né? Para que eu possa ter uma carreira de sucesso, além de estar formado, eu preciso ser uma pessoa interessada, que busque incessantemente o conhecimento. Eu dou muito o meu exemplo, pessoal. Assim, tu vai pensar, pô, Murilo é engenheiro concursado, tem um salário excelente. Por que eu ainda estou fazendo uma quinta pós-graduação? Porque eu acho que a gente precisa estudar constantemente. Eu não sei se daqui a pouco o banco que eu trabalho vai ser privatizado, eu não sei se ele vai acabar, mas eu sei que se ele acabar, se ele for privatizado, se eu for demitido, eu tenho o conhecimento necessário para não ficar desesperado. Então a gente precisa, primeiro ponto, se capacitar. Agora, óbvio, a capacitação em si não vai fazer com que as pessoas adivinhem que você é capacitada. Você precisa também exercer o network, que é fundamental. E quando a gente fala network, as pessoas muitas vezes levam isso pelo mau sentido. Ah, na empresa tal só é QI. Mas, na verdade, as pessoas, com raras exceções, não vão indicar uma pessoa que não tem competência. Se uma pessoa chegar para mim e disser, Murilo, me indica um profissional, eu jamais vou indicar alguém por ser meu amigo, ou por ser meu conhecido, ou por estar apenas precisando. Porque na hora que eu indicar uma pessoa, eu sou corresponsável pelo sucesso e pelo fracasso dela. E uma outra coisa que é preciso falar sobre essa questão, que volta lá para aquela questão do comodismo, né? Aí as pessoas vão dizer, mas Murilo, onde é que eu vou conhecer pessoas da minha área? Onde é que eu vou fazer esse network? Tem vários ambientes, daria uma live só disso. Mas um exemplo são eventos relacionados à nossa área, né? Por exemplo, hoje, claro, devido à pandemia, está tendo menos congressos, menos eventos presenciais. Mas eu frequentava muito eventos presenciais, muitos deles gratuitos, como, por exemplo, eventos feitos pelo Sinduscom, pelo CREA, pela Federação das Indústrias, pelo Senai, pelo Sebrae. E o que eu percebia muitas vezes que, além de ter palestras de altíssimo nível, muitas vezes, com profissionais de fora, ali estava a nata dos empresários, enfim, de pessoas que podem ser contatos importantes para a gente. E eu percebi o quê? Que simplesmente o local estava vazio. Ou seja, as pessoas das duas, uma. Ou ela não sabia que estava acontecendo um evento, e isso é culpa dela também, que não procura pesquisar, se interessar, correr atrás. Em parte é culpa dela. E outras até podem ter ficado sabendo do evento, mas é muito mais confortável ficar em casa assistindo Netflix. Eu também gosto do que estar me deslocando para o evento. Mas às vezes eu ia para o evento, não é porque de repente a palestra é interessante para mim, mas é porque eu tenho que estar nesses locais, porque existe aquela máxima que quem não é visto não é lembrado. Então tem que aproveitar a hora do cafezinho, trocar uma ideia, dar um cartão de visita, enfim. Então é fundamental isso. Então, assim, o mercado ele pode aquecer 200%, 1000%. Vai continuar existindo engenheiro Uber. Por quê? Porque são as pessoas que acham, continuam com a mentalidade de que alguém vai bater na porta dela e que ela ter o diploma dela é suficiente. Ou aquelas pessoas que dizem muito para mim assim, Murilo, depois que eu conseguir uma oportunidade, eu vou buscar a capacitação. Não, meu amigo, a história é diferente. Primeiro a gente planta para depois colher.
já que você é agrônomo, não é primeiro colher para depois plantar. Exatamente. Tem que fazer muita coisa antes de colher, mas é muita coisa. Exatamente. Meu jovem, me conta duas curiosidades minhas. Uma, como que entrou o Murilo Reis, entrou no marketing digital, entrou no Instagram, entrou nas redes sociais e falou assim, uma sacada. Aqui eu preciso entregar o meu conteúdo para fazer aqui dentro. Como que você entrou nisso? Bem, na verdade foi um caminho muito natural, não foi algo inicialmente planejado. Eu comecei a dar aula desde a época da faculdade, quando eu fiz a faculdade, eu comecei a dar aula por dois motivos. Um, que eu precisava de um dinheirinho, e outro porque eu queria perder a minha vergonha. Eu sou uma pessoa muito tímida, né? Então eu achei que a sala de aula ia ser importante para mim. E outra coisa também bastante importante, dar aula me possibilita conhecer muita gente, né? Então servia para isso também. Eu ganhava o dinheiro, treinava para perder essa minha timidez, conhecia pessoas da minha área e ainda precisava estudar. Então, olha só, é um combo, né, da aula. Só o salário que muitas vezes não compensa, mas enfim. Então, eu comecei muito naturalmente. Comecei dando aula particular, depois dei aula em escola de matemática e física, depois fui para curso técnico, cheguei à graduação e hoje cheguei na pós-graduação. E quando eu estava na graduação, eu comecei a perceber o que todo mundo percebe, que a faculdade pode ser a melhor faculdade do planeta. Ela não vai lhe ensinar a ser um profissional. Por quê? Porque o tempo é insuficiente. Se eu fosse sair da faculdade um profissional completo, de vez de ter 5 anos do curso de engenharia, precisava de 10, 15, 20, porque é uma área de abrangência muito grande para poucas horas de conteúdo. Então, eu costumo comparar que cada módulo, cada disciplina da tua faculdade é simplesmente o seguinte. Imagina que tu está numa sala fechada, tudo escuro. Aquele escuro ali é a tua falta de conhecimento na área. Cada módulo é como se o professor abrisse uma porta e aparecesse ali uma luz. Mas aquela luz ali não é suficiente para iluminar a sala inteira, não é suficiente para lhe dar o conhecimento inteiro. Então vai caber a cada um de nós escolher em quais dessas portas nós vamos entrar. Então, o professor vai ali mostrar a pontinha do iceberg e eu vou ter que entrar ali de cabeça, mergulhar para me capacitar. Então, assim, a faculdade ela não vai te trazer esse conteúdo complementar, aplicado, muitas vezes, devido à falta de tempo. Não é porque a faculdade é ruim, não é porque o professor é ruim, não. Muitas vezes é falta de tempo mesmo. Então, eu percebi que havia uma demanda por conhecimentos mais aprofundados e comecei a fazer uns cursos presenciais, né, de orçamento de obra, de avaliação de imóveis na minha cidade. Isso fez com que eu gerasse, logo em seguida, uma empresa de consultoria e de treinamentos aqui na minha cidade, e eu comecei a ser convidado para ministrar muitas palestras na minha cidade. E eu comecei a enxergar que, pô, eu estava conseguindo ajudar as pessoas com essas palestras, com esses cursos. E aí eu comecei, então, a pleitear, né? Fiz um esforço no início. Eu até pagava para ir palestrar em grandes eventos. Né? A pessoa, tem oportunidade aí, tá aqui minha formação, eu faço isso, isso, isso. Se tiver uma oportunidade para mim aí, pode deixar que eu pago minha passagem, pago tudo e eu vou para aí. Por quê? Porque eu senti que ali era uma oportunidade de eu conseguir ampliar minha voz e falar com mais pessoas. E deu certo. Eu comecei, então, a participar de muitos eventos e as pessoas começaram a me conhecer. Então, naturalmente, as redes sociais foram crescendo, 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 né? E nós estamos aí. Hoje, eu digo que eu encontrei o meu propósito. Eu consigo trabalhar com engenharia, fazer as minhas consultorias, mas também consigo ajudar muitas pessoas. E, assim, tem coisas que a gente precisa entender que não é só dinheiro que conta, né? Cada pessoa que vem no meu Instagram, que vem no meu WhatsApp, que conquista alguma coisa, porque eu fui lá e plantei uma única semente, eu fico feliz demais. Né? E eu sempre falo isso. Eu planto sementes, de novo fazendo uma analogia com a agronomia. Eu planto sementes. Agora vai depender de cada um cultivar, regar, para que se torne uma árvore. Né? Então, eu adoro isso daí. E eu acho que
não existe coisa melhor do que você plantar sementes e ajudar as pessoas a crescerem. Eu acho que o professor ele nunca morre, né? Porque por mais que ele pereça na Terra, essa mensagem dele ainda vai passar por muitas gerações. E isso para mim é muito importante. Bastante. Eu queria que o senhor comentasse sobre a BSSP, e eu queria também deixar aqui registrado que eu estou fazendo uma pós também de perícia, avaliações, patologia das construções e engenharia diagnóstica. E aí, quando eu fui começar a fazer essa pós-graduação, o pessoal do meu trabalho falou assim, tá, mas você vai fazer patologia das construções e engenharia diagnóstica, mas isso não é da sua área, não vai te servir. Eu falei, eu posso até não trabalhar com isso, mas eu tenho que saber alguma coisa sobre isso. Leigo 100% eu não vou ser, entendeu? Porque Eu, caso alguma coisa, uma perícia, um trabalho, alguma coisa que eu esteja presente e que eu esteja atuando, do zero total eu não vou estar. Tá certo que eu não posso assinar e tá certo que eu tô vendo só a pontinha do iceberg. Mas o leigo total eu não quero ser. Então, eu também decidi entrar nessa pós exatamente por causa disso. Expandir sempre que possível e sempre que necessário. eu falo muito isso também, e a recíproca acontece, né? Às vezes o aluno de engenharia civil, por exemplo, de arquitetura, questiona, Murilo, por que que tu botaste, por exemplo, módulo da parte de engenharia de avaliações de imóveis rurais, na tua pós, ou também tem uma disciplina do módulo ambiental, tem uma de máquinas e equipamentos. Primeiro, porque é óbvio, eu acho que é preciso dar oportunidade para esses profissionais terem um título de pós-graduação na área de avaliações e perícias, porque assim, eu percebo que não existe, no caso de avaliações, nenhuma pós específica para agrônomo, ou, por exemplo, específica para profissionais de engenharia mecânica, então a pós ela tem que ser inclusiva, ela tem que possibilitar que profissionais de outras áreas entrem. Mas eu concordo plenamente com o que você falou aqui. Então, às vezes o aluno me pergunta assim, Murilo, por que que eu preciso saber de avaliação de imóvel rural? E aí eu falo o seguinte, olha, comigo acontece com frequência de eu ser chamado por uma determinada parte numa causa judicial, né, eu atuar como assistente técnico, onde eu preciso questionar, né? Eu preciso refutar laudos periciais. Então, aconteceu agora recente. O juiz, ele cometeu o primeiro erro, que foi nomear para fazer a avaliação um corretor imobiliário. Então, ali eu já saí descascando, mostrando para o juiz as decisões judiciais, a norma, a legislação, que deixa claro que o profissional competente para fazer a avaliação de imóveis é o engenheiro e o arquiteto, mas esse corretor imobiliário, ele terceirizou uma parte de avaliação de culturas, né, que seriam, então, de plantações que tinham nessa área. Então, assim, eu, Murilo, não posso elaborar um laudo de avaliação de culturas, mas eu posso, claro, pegar a norma aqui e questionar se eu perceber que o profissional, né, que fez esse serviço não seguiu a norma. Então, é exatamente essa parte que eu preciso. Então, eu peguei lá e detonei o laudo do agrônomo. Né? Não, eu não posso fazer, mas questionar eu posso, porque se eu tenho conhecimento, eu consigo ver que a pessoa não seguiu a norma, então eu vou lá e posso fazer essa contestação, sim. Agora, óbvio, se eu precisar refazer esse laudo, eu vou ter que terceirizar com o agrônomo, porque não é da minha competência realizar. Então, isso é muito importante. Agora, falando da BSSP, né, já que tu perguntaste, a BSSP foi uma dessas oportunidades que se abriram, exatamente voltando à pergunta anterior, quando, né, as redes sociais cresceram. Então, hoje, as redes sociais, eu costumo dizer que minhas redes sociais já não são mais minhas, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu às vezes gostava até de postar, coisas minhas mais pessoais, aí, quando eu posto hoje alguma coisa minha pessoal, tem gente que se irrita, né? Por exemplo, se eu posto uma foto minha na academia, às vezes, para incentivar os outros e tal, porque eu acho também bacana isso. Então tem gente que, pô, isso aqui não é perfil de engenharia? Eu digo, não, é perfil do engenheiro Murilo Reis. Né? Então hoje o meu perfil não é mais meu. Mas enfim, com essa visibilidade que acabou acontecendo de forma natural, a BSSP estava precisando de um coordenador na área de avaliações, e aí aquele negócio que eu falo das redes sociais, né?
Pô, às vezes as redes sociais, por exemplo, eu falo tanto de orçamento, de avaliações, que as pessoas que me seguem, por exemplo, que às vezes nem é profissional de engenharia de arquitetura, quando acontece uma situação lá no Acre, lá em Manaus, lá em Rondônia, que ele teve um problema com patologia, com avaliação, com orçamento, ele acaba instintivamente lembrando de mim. Porque, pô, aquele cara só fala de orçamento. Pô, quem é o engenheiro? Ah, aquele cara que só fala de orçamento. Deixa eu procurar ele aqui. Então a BSSP me encontrou dessa forma, né? Para ser coordenador de duas pós dele. Então hoje essa pós nossa já está já em aproximadamente, vai abrir mais 2 turmas agora, 10 cidades brasileiras diferentes, né? O carro-chefe principal é essa pós de avaliações, perícias, engenharia diagnóstica e patologia das construções. E estamos crescendo aí, dominando o Brasil e, se Deus quiser, em breve estaremos aí em todas as capitais. Beleza. Eu quero fazer 2 comentários aqui. Um é que a maioria dos meus trabalhos particulares que eu pego são em parcerias com engenheiros civis ou arquitetos. Sempre porque eles são nomeados, ou eles têm o contato, ou eles foram chamados por um particular para fazer alguma coisa, e tem sempre uma fazenda, alguma coisa ali na partilha, alguma coisa no inventário, e é a parceria que eu faço. Outra coisa que eu quero deixar registrado aqui, para o pessoal que está vendo a gente, Tássio Quadros, Laboratório Pericial Acácio Santos, professor Lutemberg e professor Breno estão nessa pós, que são pessoas de referência, que quem mexe e quem atua com a parte de avaliação, com certeza já conhece e sabe quem são essas pessoas. Então, tem um peso, é uma boa pós, eu também indico, estou fazendo e quero deixar registrado aqui. Eu quero, como a gente conversou antes, não é uma live, é um bate-papo para não tomar o tempo de nenhum convidado. Alguma coisa que o senhor queria deixar registrado, queria falar aqui para a gente? Não, eu queria fazer só um comentário em relação a uma coisa muito importante que tu falou agora há pouco aí. Quando tu falou da pós e que tuas pós, a maioria dos trabalhos, muitos deles são feitos com parceria com profissionais de engenharia. Às vezes as pessoas precisam entender isso. Quando eu invisto em um curso, em uma pós, em uma palestra, em um congresso, muitas vezes o conhecimento, o conteúdo é vital, é muito importante, claro, mas o contato, o networking com outros colegas de sala, muitas vezes vale muito mais do que até mesmo o conhecimento. Por quê? Porque quanto mais pessoas eu conheço da minha área, eu mais amplio a minha rede de relacionamento profissionais. Então você pode ter certeza que, porventura, nessa nossa pós aí, se nossa turma tiver 40 alunos e, sei lá, 35 ou 33 ou 32 forem engenheiros ou engenheiros civis e arquitetos, pode ter certeza que essas 35 pessoas, né, provavelmente, ao conseguirem algum serviço na área que dependa de uma avaliação de um agrônomo, vai lembrar de quem? De você, entendeu? Então faz muito sentido isso, né? Já, Hã? já fez um serviço, já. A gente teve uma aula e eu já fiz um serviço. Pois é. Então, e às vezes, é o tipo da coisa assim, às vezes nessa nossa área de avaliação de perícias, um serviço que tu faça, muitas vezes já paga todas as mensalidades da pós, né? Porque a nossa pós ela tá com um preço bem bacana, né? A nossa pós aí com esse valor promocional que está, se não me engano, o valor dela global de todas as parcelas ficaria, se não me engano, R$ 8.000. É muito comum em avaliação e perícia de imóveis tu pegar serviços que paguem mais do que R$ 8.000. Né? Eu, por exemplo, só faço serviço de valor maior, porque como eu sou ocupado profissionalmente com o meu emprego, né? Então eu trabalho 8 horas por dia, todos os dias, eu praticamente só faço trabalho fim de semana e tal. Então eu só pego assistente técnico, que geralmente o valor é maior. Então, avaliação de 20 mil, de 10 mil, de 15 mil, de 12 mil. Então, por isso que eu falo assim, que se eu pudesse voltar no tempo e dissesse assim, Murilo, tu tem que escolher só uma pós para te fazer dentre as 4 que eu fiz e mais o mestrado. Qual que você faria? Avaliações e perícias. E eu falo isso, né? Eu gosto muito de falar isso, porque quando eu falo isso, as pessoas podem pensar assim, né? Não, o Murilo só fala isso porque ele é coordenador de pós, então ele tem interesse que as pessoas se matriculem. Aí eu falo, não. Porque quando eu escrevi esse livro bem aqui, ó,
que é um livrinho bem simples, que fala sobre a carreira do profissional de engenharia, né? Eu conto um pouco das minhas experiências aqui, e falo sobre onde estão as oportunidades para a engenharia, como se destacar na área, e conto até um pouquinho da minha vida também nesse livro. Quando eu escrevi esse livro, eu não era ainda coordenador de pós-graduação. E eu fiz questão de colocar aqui, né, uma parte, um capítulo aqui, algumas formações falando de pós, e aí eu destaco exatamente a área de engenharia de avaliações. Porque, sem dúvida nenhuma, foi a que me gerou mais frutos financeiros e profissionais. E principalmente por conta de quê? Por conta de que tem muita demanda, né? Então eu posso pensar aqui quais são os meus possíveis clientes. Bancos, né? Para fazer as avaliações para fins de garantia. Eu tenho os tribunais de justiça para ser perito judicial. Eu tenho os escritórios de advocacia para ser assistente técnico das partes. Eu tenho os escritórios de contabilidade, que muitas vezes precisam fazer avaliações patrimoniais. E seguradoras. E a maioria, 70% dos profissionais de engenharia e arquitetura, nem passa pela cabeça que isso é uma atividade de engenharia. Eu até fiz uma enquete no meu Instagram, eu contava uma historinha, né, dizendo que precisava fazer avaliação de um imóvel porque ia passar uma rodovia, papapá. Aí você faria o quê? Aí tinha as opções lá. 70% das pessoas disseram que se aparecesse uma avaliação para fazer, chamaria o corretor. Né? Por quê? Porque a gente não vê isso na faculdade, etc. E tal. Então, eu ainda digo, bato muito essa tecla, que ainda é um oceano azul dentro das áreas de engenharia e arquitetura que tem muita oportunidade. As pessoas, principalmente os mais jovens aí que estão na faculdade ou que estão recém-formados, têm que saber que engenharia e arquitetura não é só projeto e obra, muito pelo contrário. Tem uma gama de possibilidades imensas com avaliações, perícia, engenharia diagnóstica, inspeção predial, orçamento de obras, patologia das construções, laudos, pareceres, orçamento, licitações. Cara, é muita coisa que tem para fazer. Então, de repente, a pessoa que está aí achando que, pô, 2020, pandemia, não sei o quê, foi o ano que eu mais tive oportunidades e resultados na minha vida, foi 2020. Então, se você não está conseguindo ainda, talvez é porque você esteja indo nos lugares errados, né? E eu acho muito importante hoje, né? Esse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui, as lives que estão tendo agora, porque hoje você tem a oportunidade de, mesmo que você não venha de uma família de profissionais de engenharia, enfim, ou de arquitetura, você tem a oportunidade hoje de ver profissionais que já estão no mercado há algum tempo, né? Falar um pouco da carreira, dar dicas. Eu não tive isso, né? Como eu falei para ti, quando eu fiz engenharia, eu não tinha na minha família, não tinha nada. E eu não tinha esse recurso hoje que existe das redes sociais, onde eu posso aqui começar a seguir profissionais para me inspirar, para ver o que eles fizeram para chegar onde eles estão, né? De vez de eu caminhar totalmente no escuro, hoje eu consigo caminhar pelas pegadas de outros profissionais. Agora, óbvio que isso requer um certo esforço. Por que esforço? Eu vou bater de novo naquela tecla. Porque é muito mais confortável eu estar agora lá deitado assistindo meu Netflix, no ar-condicionado, comendo um lanche, do que estar aqui no Instagram vendo dois caras feios conversando. Mas, às vezes, uma única palavra, uma única frase que a gente possa falar aqui pode mudar totalmente o sentido da vida de vocês. E aí eu vou dar mais um testemunho aqui importante sobre isso. Como assim, às vezes são pequenas coisas que podem mudar totalmente a sua vida. Esse ano, no início do ano, antes da pandemia, um desses profissionais que hoje estão nas redes sociais aí, divulgando conhecimento e tudo, teve uma ideia sensacional de convidar outras pessoas do Brasil todo para se reunirem e trocar ideia. Né? E aí fomos mais ou menos um grupo de uns 20 engenheiros que têm um forte trabalho nas redes sociais e nos reunimos em um clube, né? Durante um fim de semana para conversar, trocar ideias. E, cara, eu pensei várias vezes em não ir, né? Porque, pô, de repente eu sou o mais experiente da turma lá,
pô, vou sair de casa, passar um fim de semana longe, e pensei várias vezes em não ir para esse evento com um encontro de profissionais de engenharia das redes sociais. Mas, pô, aquele evento ali, ele deu um 360 graus na minha vida. Então, às vezes, tu vai numa palestra, tu vai num curso, tu vai num encontro, tu vai numa pós, e tu pode ter 99% de coisas que tu acha totalmente desinteressantes. Mas, às vezes, uma palavra, uma frase muda tudo, né? E hoje a gente tem essa oportunidade aqui de tentar fazer isso com as pessoas. E eu, como eu falei anteriormente, fico muito feliz porque eventualmente eu consigo, né? As pessoas vêm me dar o feedback, pô, Murilo, cara, aquilo que tu falou, eu fiz exatamente isso, deu certo. E, pô, quando tu olha para o impacto de uma palavra, pode mudar, transformar uma vida, é bom demais. Beleza. Pessoal, ó, quero agradecer aqui, professor, quero agradecer aqui a disponibilidade do tempo. Quero agradecer também o pessoal que nos acompanhou aqui até o presente momento. O pessoal vai ficar salvo no IGTV, quem quiser rever aqui ou quem quiser enviar para outras pessoas. Novamente, não canso de agradecer a oportunidade, o tempo destinado aqui para a gente poder trocar essa ideia, conversar aqui e falar sobre a engenharia e sobre os campos de atuação e sobre como você pode fazer isso. Entendeu? Que a gente viu muito essa aceleração na pandemia e principalmente que você que esteja vendo aqui, que entenda que o marketing e as redes sociais podem te ajudar bastante. Então, quero agradecer aqui, boa noite, pessoal. Obrigado, professor. Valeu, eu que agradeço aí, prezando, estamos à disposição. Igualmente. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu.